Olá, boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. Incêndio destrói parte de comunidade na zona norte de São Paulo. Temporal castiga a região sul do país. 300 pessoas estão desabrigadas. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. Um incêndio destruiu esta tarde parte de uma comunidade em São Paulo. O Leandro Stoliar está lá e tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Leandro. Oi, Camila, boa tarde. Olha, até agora não se sabe o que provocou esse incêndio, que começou por volta aí de 1h da tarde. 60 bombeiros participaram da operação e disseram que uma pessoa foi levada para o hospital com sintomas de intoxicação. Aproximadamente 50 famílias moram nesse trecho que pegou fogo da comunidade Zaquinarche, aqui na zona norte de São Paulo. Muitos moradores perderam pouco que tinham, inclusive animais de estimação. Nesse momento, o incêndio está controlado. Camila, com você. Que bom, Stoliar. Obrigada pelas informações. E o governo de São Paulo anunciou a volta do Campeonato Paulista para o dia 22 de julho. As partidas estão autorizadas nas cidades que estiverem na fase amarela do plano de retomada da economia e sem torcida. Todos os profissionais envolvidos terão que usar máscaras de proteção. O presidente Jair Bolsonaro vetou a não prorrogação do benefício da desoneração da folha de pagamento das empresas até 2021. Uma decisão bastante criticada pelo Congresso. O Alessandro Saturno tem os detalhes. Boa tarde, Saturno. Qual ação o Congresso pensa em tomar? Olá, Camila. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, já existe uma articulação política, inclusive com maioria, para poder derrubar esse veto. Hoje, com a desoneração, 17 setores pagam menos impostos na contratação de funcionários. Hoje nós conversamos com o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso. Ele falou sobre o risco de aumentar o desemprego se o Congresso não derrubar esse veto. Fazer a reoneração da folha no meio da maior crise econômica do país pode causar de 500 mil a 1 milhão de desempregados, já que a medida atinge setores que empregam 6 milhões de empregos diretos e mais uma quantidade enorme de indiretos. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, é o convidado de hoje do JR Entrevista às 10h30 da noite. Você pode acompanhar o JR Entrevista na Record News, no r7.com e nas redes sociais da Record TV. E termina hoje o prazo para que empresas de ônibus do Rio de Janeiro instalem adesivos no piso para o distanciamento dos passageiros. Renata Loures, boa tarde para você. Como será feita essa fiscalização? Oi, Camila, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Os fiscais da Prefeitura vão estar nas estações e também nos terminais de ônibus mais movimentados para verificar se os ônibus estão com os adesivos. Vai ser preciso respeitar o limite de 2 pessoas por metro quadrado nos corredores. A fiscalização começa amanhã. A multa para as concessionárias de ônibus que desrespeitarem a determinação é de R$ 924. Camila. Obrigada, Renata. O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul causou a morte de um homem na região da Serra Gaúcha. A Luíse Baini tem as informações. Boa tarde, Luíse. Oi, Camila, boa tarde para você. Pois é, um homem de 34 anos morreu soterrado dentro da própria casa depois do desabamento de um barranco em Caxias do Sul. Aqui no estado, ao menos 7 rodovias seguem interditadas em função de deslizamentos causados pelas chuvas desde o começo da semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de mais chuva para hoje. O Instituto mantém o alerta para a queda de árvores, cheia dos rios e falta de energia elétrica em algumas regiões. Camila. Obrigada. E no Japão, as chuvas continuam e com elas inundações e destruição. 58 pessoas morreram até agora. Equipes de resgate atuam ao longo do rio Kuma, no sul do país. Na China, alerta de emergência. Em Hubei, um deslizamento deixou pelo menos 9 desaparecidos.
E chega ao fim esta edição. Fique agora com o Cidade Alerta. Bom fim de tarde para você. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.